Olá a todos, bom dia, Daniel da QSP, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tenho um vídeo para vocês a respeito de alguns projetos que a QSP está desenvolvendo. Na verdade, especificamente um projeto aqui nosso, em parceria com uma outra empresa. Nós estamos desenvolvendo aqui a parte de potência e também da IHM. Esse projeto ele é um controlador de container frigorífico e a gente está trabalhando aqui no software da IHM, né? Então eu quero mostrar para vocês primeiro. Aqui a gente está com uma placa nova, tá? Que ela tem um display de 240 por 128 monocromático. Só que antes de eu mostrar isso, eu quero mostrar a IHM antiga, que era essa daqui, né? Que a gente desenvolveu. Então é a mesma coisa, eu uso aqui um display gráfico com o controlador T6963, né? Aqui está a parte do circuito eletrônico, então ele tem um microcontrolador 4620. Aqui tem a parte de medição de temperatura, pressão. Aqui tem os I/Os tudo optoacoplado, que isso aqui vai numa outra placa, a placa de acionamento dos motores. Aqui a gente tem a entrada de alimentação da placa, gravação em circuit, né? E o que acontece aqui? Aqui a gente pode perceber esses dissipadores, tá? Então inicialmente eu fiz essa placa com a fonte linear. Então ele entra aqui uma tensão de 40 volts e ele vai gerando, abaixando as tensões para a tensão do display, do microcontrolador e outras tensões aqui. Tá? Isso daqui tem um problema muito grave, que seria o sobreaquecimento, né? Então você tem aqui um aquecimento excessivo, porque é a fonte linear, e isso acaba acarretando aí problemas de espaço, né? Em alguns casos pode, não foi esse caso, mas poderia de repente ter que ser utilizado um cooler, tá? Então isso na verdade foi a primeira versão da placa. A gente testou aqui o software, ele rodou isso aqui muito bem lá no container frigorífico, tá? E a gente partiu então para uma outra placa, uma placa mais moderna, né? Então a placa mais moderna, ela tá aqui, ó, tá? Uma placa, agora vocês vão ver essa outra parte aqui, ó. Deixa eu virar ela aqui. A diferença, então agora da placa, tá? Então a gente pode perceber aqui, ó, que toda a parte de fonte, né? Agora é um conversor DC-DC, tem um indutorzinho aqui, tem aqui um circuito integrado MC34063, que eu até fiz um vídeo a respeito. Eu estava até naquele vídeo que eu fiz, que vocês podem estar depois olhando aí no nosso canal. Eu explico como fazer esse circuito chaveador, né? Então foi utilizado aqui nessa placa. E a gente pode observar aqui, ó, que algumas melhorias, né? Então o conector anterior era um conector de rosca, né? E aqui já é um conector de pressão. Por quê? Porque na fábrica, pessoal, quando alguém for trocar aqui o sensor, as pessoas são muito brutas, então elas acabam, se for de rosca, ela usa uma chave de fenda aqui, né? Acha que se é um parafuso de carro e coloca muita força e estoura todos os conectores. Então a gente colocou aqui um conector de pressão. Colocamos aqui uma interface USB. Aqui já a gente acrescentou, né? Lá tinha uma interface USB, só que acabou não sendo utilizada. Aqui a gente colocou uma interface, aqui tem um Bluetooth. Essa interface USB, na verdade, ele usa um FT232. O processador mudou, antes era o 4620. Na verdade eu estava usando o 4550 e acabou não dando certo, porque passou a quantidade de memória, tive que colocar um maior. Esse maior não tinha USB, então acabou não usando a USB. Aqui no caso eu usei um PIC 18F67J10, tá? Então ele tem uma quantidade de memória bem maior.
não tem USB integrado nele, então a gente usou aqui um conversor USB serial. Aqui no caso ele também vai ter um Bluetooth, porque ele tem duas USBs, perdão, ele tem duas portas UART, então uma vai ser usada para o Bluetooth e a outra para o UFT. Tem um cartãozinho de memória, que todos os dados, né, de temperatura, pressão, tudo vai ser armazenado no cartão e depois disponibilizado aqui nas interfaces de comunicação. Tem um relógio, um RTC. Tá? Aqui é a parte de gravação em circuit, aqui é a fonte, né? Vou mostrar a fonte para vocês como ficou bem melhor. Aqui tem a proteção aqui com varistor, aqui já entra 15 volts, tá? Tem um fusível aqui. Aqui é a entrada, né, para o teclado, o policarbonato, né? Aqui está o conector do display, aqui tem a interface para outra placa de potência, aqui tudo optoacoplado. Aqui eu usei um expansor de porta, um MCP 23017, que é uma interface I2C com 16 I/O de saída. Então a placa ficou bem melhor do que a versão anterior. Aí o que acontece, pessoal? Eu vou mostrar para vocês ela ligada aqui, ó. Eu vou ligar aqui. Ela está inicializando, né? E aqui está a interface, a primeira parte a primeira tela, né? Então ela tem uns botões aqui do lado, ó, onde eu posso estar, por exemplo, pressionando aqui, e aí eu consigo navegar nas telas que eu quero, por exemplo, tela de I/O. Se eu der um Enter aqui, ó, né? Ela tem aqui eu posso estar então navegando ou voltando aqui para a tela. Então o que acontece? Essa tela aqui, pessoal, eu fiz na unha, né? Fiz programação, fiz aqui essa linha, fiz tudo na unha. Poderia ter feito melhor isso aí? Poderia ter feito de repente algum desenho, alguma coisa, né? Uma figura, só que isso feito por linha de código é muito complicado, né? Daria para fazer, mas o nosso tempo aqui estava curto. Eu tinha que mostrar isso aqui, né, funcionando para o nosso futuro comprador, né? Então mostrou, está funcionando. Agora a gente está melhorando a interface dela. Então o que eu fiz? Eu adquiri uma ferramenta que eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Eu adquiri uma ferramenta que é o Visual GLCD. Existe também o Visual TFT, tá? Então, novamente, se vocês quiserem adquirir essa ferramenta, entre em contato lá com a Microgênios, o Gabriel, tá? Ou com o Fernando, lá da Microgênios, que eles são distribuidores dessa ferramenta Visual GLCD para display gráfico monocromático. Aí tem várias versões, tá? Você tem a versão de 128 por 64, 128 por 32, no meu caso aqui eu estou usando 240 por 128, tá? Com vários tipos de controladores. Tem controlador KS0801, tem 6963, tem vários tipos, e também tem a versão, né, desse software para display colorido, TFT, que é o Visual TFT. Então aqui, pessoal, a gente cria, né, de forma gráfica, como se fosse, vou mostrar para vocês, como se fosse o Visual Studio, né? Então você tem do lado aqui, onde eu estou mostrando componentes como botão, label, imagem, checkbox, radio button, progress bar. Você tem vários componentes, vai colocando aqui, né? Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, num componente, aqui do lado ele vai aparecer uma janelinha onde você tem as propriedades, os eventos. No meu caso, pessoal, aqui eu não estou usando o touchscreen, tá? Porque os eventos são todos relacionados ao touchscreen. Então eu estou usando o botão e eu deixei desabilitada essa opção. Mas o que acontece? Eu consigo gerar aqui as telas, né?
e depois, juntamente com o compilador, trabalhar em cima disso daqui. Tá? Então eu vou mostrar para vocês agora como fica essa tela aqui lá no nosso display. Então eu vou carregar aqui, ó, com o Pikit 3 que eu estou utilizando, eu vou carregar aqui aquele software. Deixa eu carregar ele. Ó, mostrando para vocês aqui a tela novamente, né? Ó, temos a tela aqui e a tela como ficou, né, no nosso display aqui, ó. Então tá aqui, ó. Tá? Então você vê que bem mais profissional, né? Uma qualidade gráfica bem melhor, quer dizer, eu consigo fazer aí botões, labels, checkbox. Ficou bem mais profissional, né? Teve uma visualização, os números eu consigo colocar em tamanhos e fontes diferentes. Tá? Então, pessoal, uma dica para vocês aí, para que vocês possam estar, de repente, adquirindo essa ferramenta, tá? Para auxiliar e melhorar aí a parte visual do teu projeto de display gráfico. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dessa dica, e aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos.